O antigo prédio do DOPS, no Rio de Janeiro, volta ao centro do debate pela memória. Símbolo da repressão e da tortura durante a ditadura militar, o local onde funcionou o Departamento de Ordem Política e Social está abandonado há mais de 15 anos. O Ministério Público Federal recomendou que o imóvel seja devolvido ao patrimônio da União e transformado num centro de memória, para homenagear as vítimas e promover a justiça. Hoje, o espaço é usado só como depósito pela Polícia Civil do Estado e não tem qualquer destinação que faça justiça à sua história. O MPF pede também que o governo do Rio e a polícia garantam o acesso e a conservação do prédio. Além dessa recomendação, uma campanha ganhou força nas redes sociais, com o apoio de artistas como Humberto Carrão e do diretor de cinema Walter Salles. Para eles, memória e democracia andam de mãos dadas. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Inédito, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o arquiteto e urbanista Felipe Nin, que é membro do coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade, Justiça e Reparação. E esse coletivo que está coordenando uma campanha, que é o Sem Memória Não Há Democracia, que luta pela criação do Centro de Memória dos Direitos Humanos também, no prédio onde funcionou o DOPS, no Rio. A gente vai entender melhor essa história. Felipe, é um prazer te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Imagina, na verdade, a gente que tem que te agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar a importância de ter esse centro de memória nesse antigo prédio do DOPS, no Rio de Janeiro, e que você contasse um pouco qual é a situação desse lugar hoje. Acho que como arquiteto, eu estou falando com a pessoa certa para poder explicar para a gente quais são as condições, né, desse prédio histórico. Bom, a reivindicação, né, para transformar esse lugar em um centro de memória, ela vai fazer 40 anos, né? Desde que esse prédio deixou de funcionar como o DOPS, nos anos 80, é que existe essa reivindicação, né? Em 1987, governo Brizola, é feito o tombamento do prédio e no ato de tombamento há uma grande mobilização de personalidades do Grupo Tortura Nunca Mais na época, falando dessa transformação. Na época se falava de transformar um centro de tortura, o Palácio da Tortura, num centro de liberdade, né? E desde então há uma disputa com a Polícia Civil que reivindica o prédio para fazer ali o Museu da Polícia. E aí a gente está falando, na verdade, de um prédio que não foi só um dos principais centros de repressão política, de tortura, de assassinatos da ditadura militar, né? A gente está falando de um prédio que foi o centro da repressão política ao longo de todo o século XX, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro prédio da Polícia Federal, então foi o lugar onde centralizou a repressão política, enquanto o Rio era a capital do Brasil, então ele tinha, inclusive, uma abrangência nacional, né? E a gente está falando do Estado brasileiro marcado por um histórico de violências, né? Por séculos de escravização, por duas ditaduras e por uma política de reparação que ainda está... que evoluiu muito pouco, né? Então, acho que existe uma dívida histórica do Estado brasileiro na reparação das violências perpetradas pelo Estado, que é uma dívida histórica, né? Então, a necessidade da gente transformar esse espaço em um espaço de memória e também um museu sobre os direitos humanos é fundamental, né? A gente vê como muitas práticas da ditadura elas são presentes ainda hoje, né? A gente tem uma das polícias mais violentas no Brasil
e falar sobre direitos humanos ainda hoje é encarado como se fosse uma ofensa à polícia, né? Então, assim, a gente ter um equipamento do Estado que fale sobre o que são os direitos humanos, né? Qual é a história dos direitos humanos, né? Que balize, né? De que maneira que isso faz parte dos tratados que o próprio Estado brasileiro é signatário. Então, eu acho que é um papel fundamental para a gente conseguir transformar o Estado em um Estado mais comprometido com os direitos humanos. Fundamental, e acho que você comentou um pouco sobre a história desse lugar, né, dos presos políticos que passaram por aí. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, por exemplo, a Olga Benário, enfim, são pessoas da nossa história, né, que deixaram um legado que, enfim, reverbera até hoje. A gente tem também outros presos políticos de importância muito grande para a nossa história, um acervo que se constituiu, o que se chamava, né, de acervo de magia negra, que no fim a gente sabe hoje que a gente está falando de religião de matriz africana. Mas eu queria que você contasse um pouco, você que tem um contato tão próximo com esse acervo também, quais foram os instrumentos históricos que você se deparou ao longo desse processo e também um pouco da história dessas pessoas. Pois é isso, como você falou, né? Eu, como arquiteto, tendo a oportunidade de entrar nesse prédio e sendo também uma pessoa que atua nesse campo dos direitos humanos, né? Tem um tio que foi preso lá nesse prédio, foi torturado, foi assassinado pela ditadura. Então, assim, é muito impactante encontrar agora, em 2025, um prédio, um lugar que ainda preserve tantas características, tantos elementos de todo esse passado, né? E aí, como eu falei, não só do período da ditadura, mas de todo esse período do século XX, né? Então, esse prédio, no início do século XX, ele tinha um papel da repressão, né? A gente recém feita a abolição no final do século XIX, o prédio é inaugurado em 1910, e é muito interessante, inclusive, quando você faz a pesquisa de periódicos, né? Esse prédio ele é inaugurado em novembro de 1910. E aí, quando você vai ver os jornais, né, dessa época, eles estão todos falando da revolta da Chibata, do João Cândido, né? E no meio disso tem a inauguração do prédio em novembro de 1910. Então, é um prédio que é criado, né? É um dispositivo de polícia que é criado nesse contexto e que tem como principal objetivo reprimir a população negra aqui no Rio de Janeiro. E aí se constitui um acervo que era o acervo que eles chamavam de magia negra, que era um fruto das apreensões que a polícia fazia nos terreiros de candomblé, de umbanda, nas rodas de samba, nas rodas de capoeira, né? Então são atabaques, são imagens de santos, são diversos elementos, né, sagrados que foram apreendidos e que foi tombado já nos anos 30, no início da constituição do IPHAN. Esse acervo é tombado porque já se observou a relevância cultural, histórica desses objetos, e é o primeiro tombamento etnográfico do IPHAN, né? Nesse prédio, durante a ditadura Vargas, funcionava o gabinete do Filinto Miller, que era, na época, tinha um status de ministro, né? Ministro da Defesa, algo assim. E foi lá também onde estiveram presos diversos opositores da ditadura Vargas, né? Então, o próprio Prestes esteve preso nesse prédio, a Olga Benário esteve presa nesse prédio e saiu dali para ser deportada para os campos de concentração nazista, né? Então é um prédio que ainda permite que a gente fale do que foi o nazismo, né? O que foi a própria constituição do conceito de direitos humanos. Ele surge a partir da Segunda Guerra, né? Anísio da Silveira foi presa lá como comunista, Abdias Nascimento, enfim, muitas figuras importantes da história política do Brasil estiveram presas nesse prédio. E depois, na ditadura Vargas também, o
o próprio Marighella esteve preso lá durante a ditadura Vargas, né? E depois foi preso de novo na ditadura militar. E o interessante é que esse prédio está em ruínas hoje. E apesar de estar em ruínas, o estado de conservação é gravíssimo, né? A gente tem elementos caindo, um risco enorme do prédio colapsar, né? E se perder completamente. Mas, como ele não teve um outro uso, depois de ter funcionado como DOPS, ele conserva todos esses elementos. Então, assim, a carceragem masculina, por exemplo, que fica no terceiro andar, é um lugar impressionante. Assim, você tem as portas, as grades, você tem inscrições deixadas pelos presos de vários períodos, né? Então, tem uma inscrição na porta de uma das celas solitárias que você percebe ali que a pessoa escreveu aquilo com uma profunda dor, com a incerteza do que iria acontecer com ela, e você tem ali uma data dos anos 50. Tem assim a sala onde os documentos eram produzidos e organizados com os escaninhos, né, os armários ainda originais. Tem a própria sala do Filinto Miller com o mobiliário original e autêntico da época, né? Então, assim, a carceragem feminina também no térreo. Então, é um lugar assim que precisa ser aberto à visitação, a população em geral precisa conhecer esse lugar e que tem um acervo impressionante associado a ele. Então, é um lugar que permite você contar essa história com uma riqueza de informações impressionante. E aí, só para concluir, a gente tem um acervo tanto do DOPS, né, que já foi recolhido ao arquivo público, né? Então as fichas de todas essas pessoas presas, você consegue consultar os prontuários, elas foram presas em que contexto, quais foram os depoimentos que elas deram, etc. Como agora a gente encontrou dentro do prédio ainda muitos documentos de diversos setores da polícia que funcionaram lá, inclusive as fichas de agentes, né, que atuaram no DOPS, torturadores, né? E que a gente finalmente vai poder contar a história desses personagens, né? Quem foram essas figuras? Cecil Borer, Mário Borges, tantos torturadores emblemáticos que atuaram nesse prédio por décadas e que a gente finalmente tem mais informações sobre a vida desses personagens. Muitos elementos importantes que você traz aqui, Felipe. Eu queria só também queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, particularmente, porque é um acervo que se relaciona com a história do nosso país e, particularmente, também com a sua história, né? Que é a história de tantos brasileiros, da família de tantos brasileiros, alguns ainda sem resposta até hoje. Então, queria que você me contasse um pouco sobre isso. Foi um tio seu, você adiantou aqui um pouco, né? Que era engenheiro, enfim, como é que foi? Quais documentos que você encontrou ali e como que isso também impactou na história, né, na reconstrução dessa história para sua família? Pois foi um encontro, esse prédio tem um encontro, assim, existencial para mim, né, porque eu sou sobrinho do Raul Amaro Nin Ferreira, né, que foi torturado e assassinado no Rio de Janeiro aqui em 1971. E ele foi preso nesse prédio, né, ele foi preso numa blitz do DOPS e levado para lá em 1º de agosto de 1971. E na época a minha avó, né, foi uma pessoa que lutou muito para a responsabilização do Estado brasileiro, para se fazer justiça com o que aconteceu com o filho dela. Ela foi uma das primeiras famílias a entrar com um processo contra o Estado, né, para esse reconhecimento. E na época ela fez tudo isso sem ter acesso a nenhum documento oficial, né? Nem os amigos que eram mais próximos do Raul ela pôde contactar porque ela foi perseguida também. O enterro do Raul estava cheio de agentes do DOPS, então era um contexto de ditadura, né? E aí, em 2012, quando a gente estava naquele calor de iniciar os trabalhos da Comissão da Verdade, saiu uma foto no Jornal Globo do Raul Amaro sendo fichado no DOPS. E essa foto, na época, ela teria encerrado o processo de cara, porque a alegação dos militares é que o Raul teria resistido à prisão e que, por isso, ele teria morrido em decorrência
do embate que teria ocorrido ali no momento da prisão dele. E a foto dele, sendo fichado no DOPS, ele está inteiro, né? Então é uma foto que, por si só, já seria um elemento comprobatório ali da farsa que eles alegaram, né? Mas, para nossa surpresa, né, eu e meu irmão e mais um grande companheiro que infelizmente faleceu, que é o Marcelo Zelic, fizemos uma pesquisa sobre os documentos existentes sobre o meu tio e a gente encontrou mais de 300 páginas de documentos oficiais sobre a prisão, tortura e assassinato dele, né? E a gente fez um relatório que foi entregue à Comissão da Verdade na época, né, como uma contribuição da família para esse processo. E, assim, tem documentos impressionantes. Então, assim, a gente encontrou 4 relatórios dos interrogatórios que ele sofreu. Inclusive, 2, ele foi preso no dia 1º de agosto pelo DOPS, depois ele passou pelo DOI-CODE, aqui na Barão de Mesquita, né, que é o Batalhão da Polícia do Exército, e eu nasci e me formei ouvindo as histórias de toda essa luta, né? O meu irmão tem o nome dele, né, do meu tio Raul. Então, essa é uma história que está no meu sangue, que está que marca toda a minha trajetória, né? Então, me deparar com esse prédio foi uma coisa, assim, muito impactante, né? E eu acho que é uma história comum a muitas famílias, a muitas pessoas, né? Que estão relacionadas à história desse prédio. Então, é muito importante que esse lugar possa ser acessível, né? Que ele possa ser visitado, que esses documentos possam ser também consultados. Justamente, eu acho, Felipe, que muita gente, talvez que esteja acompanhando a nossa conversa, quando você descreveu como é que encontrou esses documentos, também se deparar, né, com quem torturou, tudo isso é muito impactante e acho que o que tornou muito palatável para muitos brasileiros foi o filme Ainda Estou Aqui, né, que ganhou o Oscar, e a própria Fernanda Torres participa da campanha, ela gravou um vídeo sobre a campanha, o Walter Salles também, enfim. Eu queria te perguntar se você acha que iniciativas como a do filme, enfim, que acabou ganhando o Oscar e tomou uma proporção que eu acho que a gente nem imaginava quando ele foi lançado, né? Apesar de ser uma obra maravilhosa. Mas, ainda assim, eu gostaria de te perguntar se esse conhecimento também, se isso contribui, né, para ampliar o conhecimento a respeito do que foi a ditadura militar para as famílias, porque você acessa ali o mundo particular dessa família, o drama que essa família viveu e o que se perdura até hoje também. A importância da arte também, né, para democratizar esse conhecimento e também desconstruir um preconceito que se criou, né, no governo anterior, no governo Bolsonaro, se relativizou muito a ditadura militar, né? E o quanto foi. A gente volta a discutir o quão repressiva e violenta esse capítulo da nossa história foi, né? Exatamente, eu acho que o filme ele é um fenômeno, né, social, assim, a Claro. repercussão que ele ganhou e eu acho que a repercussão que ele ganhou é um reflexo do quanto que essa pauta, quanto esse tema, ele afeta as pessoas, né? E eu faço um paralelo também com o processo que foi as Comissões da Verdade, enfim, a gente, na época, né, fiz muitas críticas ao trabalho das Comissões da Verdade, porque claro que a gente, como familiar, queria muito mais, né, a gente queria que se fizesse justiça, né, a gente queria ver os torturadores ali, no mínimo, sentados e sendo interrogados, né, e infelizmente isso avançou pouco na comissão. Mas acho que não dá para negar que as comissões da verdade tiveram um papel muito importante de trazer esse assunto de volta, né, à tona. E eu acho muito interessante, assim, como parece que é um trauma tão grande, se colocou uma pedra tão pesada em torno desse assunto, que toda vez que se tira, que se dá espaço para que esse assunto possa ser falado, as coisas, essa memória, ela vem com uma força muito forte, assim, muito impressionante, né? Então, nas comissões da verdade, isso foi um movimento, foram centenas de comissões que foram sendo criadas, né? Por segmentos, por município, por estado, e histórias muito importantes vieram à tona, né?
E eu acho que o filme, ele novamente teve esse papel, porque ele acabou despertando, e pela capacidade do Walter Salles também de recriar os ambientes, de recriar aquele contexto de uma maneira muito impressionante, né? Ele também conseguiu trazer de novo à tona toda essa memória dessa violência que foi ali abafada, mas que nunca deixou de estar presente, né? E eu acho que, assim, quando a gente olha para a história desse prédio, a gente vê quantas histórias ainda precisam ser contadas, né? Não só de pessoas presas, torturadas, perseguidas, né? E principalmente a população negra, a população indígena, enfim, a gente teve infelizmente, né? A gente tem um recorte de classe e de raça em relação às pessoas que são entendidas como vítimas da ditadura. E eu acho que isso foi um projeto, né? Uma maneira de você delimitar ali num segmento muito fechado da sociedade, como se só esse segmento tivesse sido de fato afetado pela ditadura, quando na verdade a ditadura ela perseguiu, ela censurou, ela torturou uma infinidade de pessoas, de grupos sociais, né? E deixou como legado diversas práticas autoritárias que estão aí até hoje, né? Eu quero saber também como é que está essa questão juridicamente, né? O Ministério Público Federal entrou nessa história, eu quero saber como é que está esse inquérito de retomada por parte da União, do prédio, qual a chance de fato disso acontecer e se vocês têm algum tipo de diálogo com a ministra Esther Dweck, que seria a responsável conforme a recomendação do MPF, né? Porque esse prédio hoje ele está sob a posse do governo estadual. Como é que fica essa situação? Então, a gente, pelo coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação, a gente fez uma representação no Ministério Público Federal no ano passado, né? Então, foi aberto um inquérito para apurar os elementos que a gente denunciava. Era o abandono do prédio, então a possibilidade dele vir a colapsar, é um prédio tombado, né? Então há um dever de conservação e de preservação do patrimônio. E havia também já algumas movimentações da polícia avançar com o projeto do Museu da Polícia lá, né? E o projeto do Museu da Polícia, ele simplesmente ignora toda essa história do período do DOPS, enfim, de todas essas práticas de violência, né? Inclusive, por exemplo, a proposta deles, onde é hoje a carceragem feminina, né? Era transformar aquilo num restaurante, num bistrô, uma coisa assim. Então, assim, uma restauração que, na verdade, iria fazer um apagamento da história do prédio. Então, foi aberto esse inquérito. A gente também já denunciava a questão dos documentos, porque na época que a gente tinha entrado no prédio durante a Comissão da Verdade, o prédio ainda tinha muitos documentos, né? Inclusive fichários, enfim. O APERJ e o Arquivo Nacional visitaram o prédio, atestaram a relevância dos documentos na época e nada tinha sido feito. E depois, quando a gente conseguiu entrar no prédio no final de 2023, o prédio estava vazio, né? Então tinha uma questão de para onde que esses documentos tinham sido levados. E aí, o que se identificou, a gente tem feito diversas reuniões, né? O procurador, Dr. Júlio Araújo, que é quem preside o inquérito, tem feito reuniões para tentar encaminhar buscar soluções de consenso, né, em relação à situação, e identificou que, assim, pelo histórico do prédio ter sido, na verdade, construído quando o Rio de Janeiro era a capital, e portanto, um prédio foi construído como um próprio do governo federal, se observou que, na verdade, ele foi cedido para o governo do estado para ser uma delegacia de polícia, para funcionar como delegacia de polícia. Então, quando houve a transferência da capital, do Rio de Janeiro, para Brasília, há uma cessão do prédio para que ele continuasse funcionando como repartição de polícia. Mas há uma previsão de que, caso ele deixe de ter essa função, essa finalidade, que ele então é retomado pelo governo federal. Ele poderia ser retomado pelo governo federal.
Então, o que a gente passou a reivindicar é que o governo federal exerça essa prerrogativa que está prevista em contrato e retome o imóvel para fazer a criação do centro de memória, né? O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, através do Nilmário Miranda, né, que é o assessor especial dessa pauta do Ministério, tem acompanhado essas reuniões do inquérito, manifestou, né, o interesse do governo federal pela retomada do imóvel, mas, na verdade, isso depende de uma ação mais proativa da Secretaria de Patrimônio da União, que é um órgão ligado ao Ministério de Gestão e Inovação da ministra Esther, né? Então, a gente tem tido contatos, né, tanto com a SPU, quanto com o Ministério dos Direitos Humanos, quanto com o Ministério da Cultura. Nós, inclusive, conseguimos fazer que essa demanda chegasse ao presidente Lula, né, em novembro do ano passado. O Lula se demonstrou totalmente favorável à proposta, né? Então, a gente está esperando que a Esther avance nas tratativas com o governo do Estado para efetivar essa retomada do imóvel, né? A gente ainda não teve nenhum contato direto com a Esther, a gente tem reivindicado ao Ministério uma audiência com a ministra para a gente poder conversar diretamente com ela. Enfim, a gente espera que o governo federal não perca essa oportunidade, né, de fazer história e de fazer com que esse prédio possa ser conhecido pela população em geral, por tudo que ele representa, né? Com certeza, Felipe, e vocês têm todo o nosso apoio aqui. Eu quero me solidarizar também com a situação e impulsionar também essa campanha pessoalmente, e a nossa equipe aqui do ICL também. Muito obrigada por aceitar nosso convite e por compartilhar a sua história também e a história de tantos brasileiros, né? A nossa história coletivamente. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Eu queria aproveitar aqui para convidar as pessoas a entrarem na página da campanha Claro, Sem Memória pela Democracia, que é memoriaidemocracia.org. Então, lá você pode assinar a petição apoiando a iniciativa, tem ali algum histórico dessa luta, um histórico da história desse prédio. Nós, recentemente, fizemos também uma exposição sobre esse prédio, que esteve em cartaz aí no Museu da República, depois em Niterói, a gente deve levar agora para Casa Rui Barbosa. Então, é um prédio que tem muita história para contar e ela precisa ser contada, ela não pode ficar nos porões, né? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no nosso final de episódio, quero lembrar você que no dia 27 de julho, 8 horas da noite, que é domingo, você está convidado a participar com a gente de um momento histórico do ICL, que é gratuito, online. O Edu Moreira vai fazer um pronunciamento para te contar as novidades. É um pacote, assim, gigantesco que ele apresentou para a gente internamente. A gente não pode dar detalhes ainda, assim, mas o que eu posso garantir é que, assim, tem oportunidade de aprendizado, também de entretenimento para a família, de construção coletiva junto com a gente, e é um vínculo muito, muito importante. Eu acho que nunca foi feito nada parecido com isso, e é bastante ambicioso, viu? Então vem com a gente, que a gente vai te apresentar essa novidade, essa abertura de um novo tempo aqui, um novo capítulo na nossa história do ICL que a gente quer construir junto com vocês. Obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos na sequência, o Rolê ICL, e o Em Detalhes vai ao ar de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Você pode conferir por lá também. Até a próxima. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo
e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.